Bom dia! Hoje vamos ouvir a experiência prática do Dr. Mohamed Ali com o uso do medicamento Ajove no tratamento de seus pacientes com enxaqueca. O Dr. Mohamed é palestrante em congressos internacionais e atende como neurologista, consultas presenciais em Curitiba e também consultas online em 4 idiomas diferentes. Muito internacional. O atendimento do Dr. Mohamed. Dr. Mohamed, você pode nos dizer em quais circunstâncias você indica o Ajove para seus pacientes de enxaqueca? Marina, boa tarde. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade e vamos lá conversar a respeito do anticorpo. Antigamente, principalmente a partir de 2019, quando as medicações chegaram aqui no Brasil, havia uma indicação, isso era formalizado, por uso do anticorpo, no caso, fermanizumab ou qualquer outro anticorpo, após falha de pelo menos 2 tratamentos preventivos. Então, claro, não existiam muitos estudos ainda de vida real, dos pacientes, não tinha muita experiência, na verdade, prática, com a prescrição, então havia esse consenso de falha para depois, sim, iniciar o anticorpo monoclonal. E hoje isso já não é mais uma verdade. Nós podemos já indicar e prescrever para os pacientes anticorpos desde a primeira consulta, seja para o paciente que nunca foi submetido a um tratamento preventivo, ou até então para pacientes que já fizeram outros tratamentos preventivos, pacientes com caso de enxaqueca crônica refratária ou resistente. No mais, acho que é importante até que para o público entender que são medicações, no caso do fermanizumab, que nós estamos conversando hoje, medicações feitas para o tratamento da enxaqueca, para o tratamento preventivo. Então, as primeiras medicações especificamente feitas para a condição. Então, pacientes com enxaqueca, seja episódica ou crônica, tem uma indicação hoje formal, já como primeira linha de tratamento, com o uso de anticorpo monoclonal. Entendi. Então, se vocês que estão nos assistindo têm enxaqueca, existe essa possibilidade de, na primeira consulta já com o neurologista, ele indicar esse tratamento. Esse tratamento do Ajove, ele é um pouquinho diferente do que o pessoal está acostumado, que é o comprimido. O doutor pode nos explicar como é que é a aplicação da Ajove, a frequência, como é que funciona isso? Então, até então, acho até uma curiosidade falar para o público, existem estudos mostrando que a posologia, ou seja, o fato do paciente tomar uma medicação, um comprimido oral todos os dias, e a taxa de permanência ao longo do primeiro ano, com o uso de medicações da classe de anticonvulsivantes, dos remédios para convulsão, remédios para pressão alta, para transtornos depressivos, que até então eram as únicas coisas, os únicos tratamentos que nós havíamos disponíveis para o tratamento, diferentemente do anticorpo, que é uma vez por mês, utilizado uma vez ao mês, ou no caso do fermanizumab, até trimestralmente, 3 doses a cada 3 meses, a taxa de desistência da medicação via oral é muito grande. Então, menos de 17%, até 15% a 17% dos pacientes, até o final do primeiro ano, que faziam uso de medicação oral, permaneciam com as drogas. Então, isso é uma coisa, muito complicado, porque eu estou falando do perfil específico para os pacientes com enxaqueca crônica, que geralmente desistem mais. Então, quanto mais tratamentos preventivos falhos, seja por má adesão do paciente, ou seja, ele não tolera, ele não tem uma adesão adequada, não foi orientado a respeito do tratamento, maior é a taxa de falha ao longo do tratamento e maior é a chance dele falhar com outros tratamentos. Então, nesse quesito, usar, por exemplo, o anticorpo como o fermanizumab, uma vez por mês, aumenta a adesão do paciente a curto e a longo prazo. Então, essa é uma facilidade e isso, não só pela questão da posologia ser muito mais fácil, muito mais prática, mas também porque os efeitos colaterais são muito ou sucintos ou até mesmo inexistentes. Então, o fato do paciente não ter efeitos colaterais que ele já tinha antes com outras medicações via orais não específicas, acaba trazendo mais um otimismo para os pacientes de usarem uma medicação que é segura, que tem pouquíssimas contraindicações, uma taxa de sucesso com tratamento considerável, ela é estatisticamente significativa, e nós sabemos que não existe nenhum milagre dos anticorpos monoclonais, mas o fato dessa junção de eficácia, baixa taxa de efeitos colaterais e boa adaptação ao prazo e faz com que os pacientes realmente tenham uma maior adesão, faz com que o sucesso do tratamento seja maior.
Entendi. E nesse caso, né, o doutor falou das reações adversas, né? O doutor já atendeu algum paciente, e só para esclarecer para quem não sabe, o fremanezumab, o jovem é uma injeção, né? Que é aplicada, então não é um remédio que toma uma vez por mês, é uma injeção realmente que é aplicada. Essa aplicação, o paciente precisa fazer, ele pode fazer em casa ou ele vai numa clínica para fazer a aplicação, doutor, do AJOV? O paciente pode fazer isso perfeitamente em casa, se ele for orientado. Existem hoje papers, né, de orientação para os pacientes, ou seja, panfletos. Se o paciente quiser, né, e eu particularmente até me proponho a fazer isso para os pacientes no consultório, inclusive sem custo algum, porque a medicação eles acabam comprando, né, trazendo. Existem programas hoje de desconto, né, da medicação da própria indústria farmacêutica, e isso é uma coisa que ajuda demais na adesão a longo prazo, né? Isso facilitou muito o tratamento e com certeza faz com que os pacientes tenham maior adesão a longo prazo. Porque o perfil dos pacientes com enxaqueca, nem todo mundo, né, infelizmente, tem condição de comprar hoje um anticorpo, né, pelo preço que se encontra. Então, a proposta da indústria foi excelente nesse sentido e com certeza houve uma maior adesão. Então, basicamente, o paciente pode fazer em casa se ele tiver experiência, porque é uma caneta, né? Uma caneta que eu digo assim, é uma seringa. E ela tem uma agulhinha de insulina, pode ser feita na região subcutânea, né? Eu preferencialmente opto pelos pacientes para a região da barriga, aqui do abdômen. Ela é praticamente indolor. A orientação é que se deixe a injeção depois que ela vem, porque ela precisa ficar entre 2 e 8 graus, tirar ela, né, do congelador, do freezer, que seja, do local de refrigeração, deixar por pelo menos meia hora ali na mesa, né, no local, e depois aplicar só para não sentir esse desconforto aí da temperatura. Mas no mais é seguro de se fazer, há a opção de ir na farmácia também realizar, enfim, eu sempre deixo isso muito a critério dos pacientes, até porque depois da primeira injeção que eles fazem eventualmente em algum lugar, eles mesmos fazem em casa porque veem que é realmente seguro, né, uma sepsia local ali, é uma coisa bem tranquila. Ai, que bom, doutor. E nessa questão, né, das reações adversas, o doutor já atendeu algum paciente que teve reação adversa com o uso do AJOV? Muitas dos relatos nós não temos certeza se são de fato efeitos colaterais ou eventos adversos relacionados à medicação. São coisas diferentes. Os efeitos colaterais normalmente são muito sucintos, né? Contraindicação para pacientes, por exemplo, que têm hipersensibilidade à droga. Os níveis, né, para se ter uma noção dos níveis de AJOV que já foram feitos, que foram testados, e a dose até 10 vezes maior de concentração, não houve hipersensibilidade significativa ou eventos adversos ou efeitos colaterais relacionados diretamente à droga de maneira significativa. Então, isso já nos diz que a taxa de segurança da administração da droga é muito grande. Os efeitos colaterais mais comuns que nós percebemos na prática clínica normalmente um rash, ou seja, uma vermelhidão no local de aplicação, fica geralmente uma regiãozinha ali endurecida, isso pode coçar. Alguns pacientes reclamam, né, que isso incomoda porque começa a coçar bastante, e aí a prescrição de remédios anti-histamínicos, né, remédios para coceira, ajudam no período de 2 a 3 dias e depois isso se resolve espontaneamente. Mais raramente existe a possibilidade de haver rash cutâneo, ou seja, essa vermelhidão em outras regiões do corpo, ela pode se espalhar. Já tive, sim, 2 casos, são reações autolimitadas e que normalmente não se estendem nas aplicações subsequentes. Então, não existe uma regra. Nunca tive um paciente que precisou suspender ou teve a necessidade de suspender a droga por conta disso. Agora, já temos estudos hoje mostrando que, né, não só do fremanezumab, mas outros anticorpos, principalmente os que têm um bloqueador do receptor do CGRP, existe a possibilidade de ter um quadro gastrointestinal de constipação mais significativo. A taxa ainda é leve, normalmente são quadros de constipação leves, e pacientes que têm constipação prévia e fazem uso dos anticorpos podem responder menos à medicação a longo prazo, a depender do nível, né, do quadro, da gravidade da constipação. Então, pacientes quanto mais constipação, quanto mais grave a constipação, a tendência seria responder menos ao anticorpo. Mas no geral, os efeitos colaterais costumam ser transitórios e isso traz até a satisfação dos pacientes e não deixa eles com medo, né? Que é algo muito comum no uso contínuo de remédios.
Legal. Então, só esclarecendo para quem está nos assistindo, constipação significa prisão de ventre, né? Não conseguir ir no banheiro. Exato. Legal. Doutor, e no caso desse paciente, então, que usou a Jove e teve a prisão de ventre, como é que, não no caso da pessoa que já tinha prisão de ventre, nesse caso não é tão indicado porque o tratamento não vai ter efeito, mas uma pessoa que não tinha prisão de ventre e que a Jove é indicado, e aí ele teve essa prisão de ventre, como é que ele trata isso? Ele come mais fibra, toma mais água, ou tem alguma medicação, ou nesse caso é indicado interromper o uso da Jove? Como é que funciona esse manejo da prisão de ventre para quem usa o Ajove? Eu sempre digo que o comum vai ser sempre o mais comum, correto? Uhum. Então, eu tenho vários pacientes que têm constipação, e os colegas que estão assistindo tenho absoluta certeza que eles têm outros pacientes com casos de constipação, ou seja, de ressecamento, e que fazem uso dos anticorpos. Não é uma regra, né, o paciente ter a constipação e não poder utilizar. Não, de forma alguma, isso não é uma contraindicação absoluta e tão pouco relativa. Isso é só uma orientação que precisa entrar no consentimento do paciente, que alguns eventos, alguns efeitos colaterais ou alguns quadros prévios podem acabar interferindo na absorção da medicação, perdão, na atuação da medicação. E também não existe uma conduta específica. Você suspenderia a medicação primeiro se o paciente estiver tendo algum prejuízo em relação ao uso da droga. E isso é basicamente conversar, deixar claro, entender que aquela queixa pode estar relacionada à medicação. E perguntar se o desconforto está sendo importante e quantos dias, por exemplo, que ele está tendo constipação, está ficando constipado, vamos suspender, vamos trocar, vamos fazer um tratamento aí com a parte nutricional para melhorar, né, a questão de fibra, ingesta de água, porque eu particularmente não vou saber orientar o paciente de todo esse quesito nutricional. E aí nós precisamos de um colega, né, uma pessoa, um profissional que tem essa capacitação para trabalhar na parte nutricional, com certeza vai ajudar. No primeiro momento, quando existem esses efeitos colaterais que sejam leves, moderados, não está por interromper de cara a medicação, né? A não ser que seja uma coisa grave, que nós não vemos, por exemplo, no Firmanizumab. Encaminhar para poder ajudá-lo, até porque grande parte dos pacientes acaba melhorando e eles não querem suspender a droga. Eles não querem. Eles querem continuar. Então a gente tenta o máximo possível, né? Mas lembrar que a premissa do médico é não causar um problema tentando tratar outro. Sim, perfeito. Perfeito. Doutor, e a gente está falando então, né, dos benefícios, né, que os pacientes não querem parar o uso justamente porque eles melhoram, né? Então, o senhor pode compartilhar com a gente como que tem sido o seu acompanhamento dos pacientes que usam a Jove? Como é que funciona essa melhora? Como é que eles sentem essa melhora? E em que consiste a melhora? Marina, então assim, eu vou ser bem sincero, aproveitar que o público está aqui, isso é importante, né? Apesar de a gente estar falando de uma medicação específica, particularmente, eu tendo a não comentar, assim, não é comentar, mas não me sobressair no que eu vejo na minha prática clínica, e é claro, sempre analisar o que eu tenho no consultório com o que a literatura mostra. Então, a literatura é muito clara que a medicação tem uma eficácia significativa, ela ajuda. Então, o que nós vemos no consultório, provavelmente, é sim uma taxa de eficácia que beira ali mais de 60%, 65%, geralmente já nos primeiros 3 meses. Então, até 65% dos pacientes já nos primeiros 3 meses de aplicação tendem a ter uma melhora maior que 50% no número de dias de enxaqueca. Isso é uma coisa importante, né, de salientar para os pacientes quando vão fazer o tratamento. Nós não podemos garantir que eles não terão mais dor. Mas há pacientes que fazem uso dos anticorpos, né, do Firmanizumab, e que melhoram até 75% já nos primeiros 3 meses, que são considerados suprarrespondedores. Mas ainda é uma taxa menor. Existem pacientes que não começam a melhorar nos primeiros 3 meses e passam a ter uma melhora a partir do terceiro, entre o terceiro e o sexto, e sabemos hoje que alguns pacientes podem começar a responder entre 6 e 12 meses, que são os respondedores tardios. Então, a ideia, a concepção, inclusive nos estudos de vida real, né, do Firmanizumab, mostram que até 85%, existe uma chance de até 85% de resposta em após 12 meses. Então, isso é considerável. A grande questão é como convencer, né, ou como realmente lidar com esse fato de falar para o paciente, né, ou tentar explicar para o paciente que ele pode ser um respondedor depois de tanto tempo. Porque a gente está falando de um sofrimento em relação a
a uma condição que limita, incapacita os pacientes. Então, isso fica muito... Aí sim, né? O médico com o paciente na relação do consultório. Mas a estatística, a literatura mostra, a prática clínica no consultório ela é muito importante, mas eu sempre tomo muito cuidado. Ao fato, isso não é novidade para ninguém, é que a medicação é eficaz, os anticorpos, né, no caso aí que nós estamos conversando para o Pembrolizumab, eles vieram realmente para mudar, né, o paradigma do tratamento da enxaqueca. Então, as expectativas aqui a 5 anos, quando nós tivermos mais estudos, mais prática clínica, né, é que nós temos mais dados e provavelmente significativos. Talvez não só para enxaqueca, quem sabe. Entendi. Então, essa questão, eu acho bem importante o público entender, né, que as pesquisas, elas falam na redução, né, de 50%. Então, o que isso significa? Que a expectativa, né, para as pessoas que melhoram com o tratamento, não é ficar livre da dor, é reduzir os dias de dor, né, então, redução, se ela tinha 15 dias de dor de enxaqueca por mês, ela vai passar a ter 7. E esses 65% são justamente essas pessoas que conseguem reduzir de 15 para 7 os dias de enxaqueca por mês. É isso, né? Essa que é a interpretação desses dados, né? A regra, não existe uma regra, né? Os consensos, vamos dizer assim, para o pessoal entender, os consensos internacional, americano, que seja, eles trazem uma porcentagem de melhora, mas é que isso precisa ser entrado em consenso para um sucesso do tratamento. Claro que essa coisa dos 50% é muito subjetivo para as pessoas. Há quem melhore, Maria, 70% na nossa concepção, mas a pessoa, principalmente o paciente com enxaqueca crônica, ainda não está satisfeito. Porque ele pode ter melhorado o padrão da dor do tipo enxaqueca. Lembrar que enxaqueca crônica, para quem está assistindo, finalmente vai entender que enxaqueca crônica não é só a dor da enxaqueca. Aquela dor que é a tensional, que as pessoas chamam de enxaqueca tensional, que fica o dolorimento na cabeça, no pescoço, o tempo todo, que não passa, que está presente também fora dos dias de dor do tipo enxaqueca, isso também faz parte da enxaqueca crônica. É uma manifestação. Então, quando os estudos falam em melhora, geralmente nos desfechos primários, ou seja, na primeira coisa que os estudos querem provar, será que essa melhora de 50% é só no número de dias de dor de cabeça, de enxaqueca, ou também no número total de dias de dor de cabeça? Às vezes a dor da enxaqueca não é essa dor de cabeça que eles sentem, mas também incomoda, que fica essa dor residual. Então, eles veem, por exemplo, doutor, seguinte, não melhorei nada com a medicação. Não me ajudou. Tá, vamos lá. Fez o diário? Ah, não fiz o diário. Não esqueci, mas para quem fez? Ah, a pessoa fez o diário, que é o ideal, geralmente no começo do tratamento, né? Fazer um diário de cefaleia, que o médico deve orientar no aplicativo, que seja uma folha, do jeito que o paciente preferir. Você olha e fala, nossa, mas o número de dias de enxaqueca reduziu em 70%. Né? Sim, não, de fato, mas aquela dorzinha ainda persiste. Ela é muito menor, a intensidade, de fato, não me incomoda tanto, mas a dor ainda está ali. Eu uso menos analgésico, eu não tenho mais dor incapacitante, mas ele ainda não está satisfeito, porque a dor residual persiste. Então, esse é o tipo de orientação que você precisa passar para o seu paciente. Veja, ser 50% não é uma regra. Nós queremos sempre mais. Né? Ah, não, se for 50% eu não posso fazer mais nada. Não é isso. O paciente cada um tem uma percepção própria da dor. Eu não consigo transferir a minha sensação de dor para você, eu não consigo comparar. Né? Isso não existe. Entendi. Mas então o que os estudos falam e que o doutor percebe na prática é que não é milagre. A pessoa não vai tomar e vai sair sem dor nunca mais, que é a expectativa do cliente, né? Do paciente. Ele tomar a medicação e daí, de repente, 1 mês depois ou 3 meses depois, ter uma vida normal, sem dor. Essa não é o que foi constatado na prática do uso do medicamento. Ele é melhor do que os outros, porém a realidade é que ele vai diminuir a quantidade de dias de dor, não zerar. Então, tipo, se tinha 30 dias, vai passar para 15 dias, se tinha 15 dias.
uma média, né? Não uma regra, mas não é um milagre. A pessoa não sai aquela. Não é um milagre, basicamente. Não vai dar aquela vida normal que a pessoa espera apenas fazendo esse tratamento. Esse conceito é importante o paciente ter, se eu entendi corretamente, para ele não criar uma expectativa irreal em relação ao tratamento, em relação à consulta com o médico. Essa análise, essa interpretação que eu fiz está correta, doutor, ou não? Em se tratando de tratamento preventivo, isso não é só um conceito que a população tem, mas infelizmente, né, médicos que tratam da parte, não só da parte neurológica, mas outros colegas de outras áreas, tem um conceito de que melhorar a dor de cabeça é melhorar o número de dias dela apenas. Não. Quando nós falamos em tratamento de sucesso, precisamos sempre avaliar o tratamento da frequência, a melhora da frequência, melhora da intensidade da dor, o número de dias de analgésicos reduzidos, a quantidade de analgésicos, a classe de analgésicos reduzidos, a duração da dor, ou seja, muitos pacientes falam que tomam analgésico, além dele não funcionar, a dor persiste, que é natural. Mas aí elas começaram a usar a medicação, lá, o anticorpo, outra droga, que seja, elas perceberam que as dores têm duração menor e que o analgésico tende a resolver mais rápido. E, claro, se a dor melhora, nós queremos que a dor seja eliminada em 2 horas. E não queremos que o paciente tenha mais dor incapacitante. Então, essa é a ideia do tratamento preventivo. E isso tem que ficar muito claro para os pacientes. Então, há quem reduza o número de analgésicos de forma significativa, mas acha que é somente a frequência que importa. Não temos o mesmo perfil. Cada paciente tem uma expectativa, e é isso, por isso que eu falo da questão da experiência do consultório, porque temos que ver o que os estudos mostram. Em quanto tempo que os anticorpos tendem a atuar? Então, o fremanizumab ele tem uma atuação mais rápida, já na primeira semana nós costumamos ver pacientes começando a melhorar da frequência, um pouco da intensidade, mas há pacientes que respondem de forma mais tardia. Há pacientes que não vão responder com os anticorpos monoclonais. Antigamente falava-se até 40, depois foi para 30. Opa, agora, talvez aí somente 15% dos pacientes não respondam. Então, temos mais tempo de prática. Então, essas análises robustas que precisam ser feitas. Melhorar esses 5 parâmetros do tratamento indicam que... e tem mais um, claro, né, que é a percepção do paciente. A percepção do paciente é extremamente importante. O quão satisfeito ou o que ele ainda quer melhorar. Quando o paciente chega aqui para mim, uma das primeiras perguntas que eu faço, e aí tem muito paciente que está me assistindo, tenho certeza, ele fala, não está mentindo. Eu pergunto qual que é a expectativa. Claro que a maioria já tem consciência, porque são pacientes crônicos, a maioria já tem consciência de que eles não vão ter uma cura, que não existe cura na doença. A doença é cíclica também, existem ciclos da doença em que ela vai ser mais intensa ou ela vai incomodar menos. Mulheres, principalmente, em idade fértil. Então, isso vai acontecer. Nós precisamos, sim, a frustração, né? Vamos pensar assim, o que faz a gente aprender? É a frustração. Eu não estou desmerecendo, né, o sofrimento dos pacientes, muito pelo contrário, mas a gente precisa quebrar essa expectativa no consultório, que a pessoa vem te pedir, ela vem te solicitando uma ajuda, e muitos pacientes jogam realmente toda a expectativa no médico, doutor, você é a última pessoa que pode me ajudar, né? já vem aquela conversa. Claro, é sempre com muito prazer, muito entusiasmo, mas a gente precisa falar, não, peraí, você pode usar a melhor medicação que existe atualmente no mercado, a mais cara, você pode fazer procedimento, nada, absolutamente nada vai garantir que você tenha cura, porque é uma doença genética. É uma doença hoje com mais de 150 regiões genéticas que possam estar associadas à enxaqueca. Entendi. Então, a ideia aqui é a seguinte, a pessoa está com 10 de dor, ela não consegue trabalhar, não consegue viver, não consegue nada. O remédio talvez não tire a dor, mas diminua a dor para um 3 ou 4, um nível que ela vai sentir a dor, mas ela consegue trabalhar, consegue viver normal. E esse benefício que ela tem de reduzir a dor de 10 para 3, reduzir a intensidade, reduzir a duração, no lugar da dor durar 72 horas ou durar 48 horas, ela de repente vai começar e você vai tomar o analgésico e ela já vai diminuir rápido. Então, tipo, é mais uma promessa de uma melhora de qualidade de vida, nesse sentido. Reduz os dias, reduz a intensidade, reduz a duração. Ninguém está falando de zerar nada aqui. Não é um milagre. Porém, essa redução
combinada, né, de intensidade, de duração, de frequência, ela tem provocado uma satisfação nos pacientes, como o doutor falou, a percepção de melhora, e isso aconteceu tanto nos estudos quanto na sua prática, e é por isso que essa medicação é indicada. Esse é o resumão, doutor? Agora. Sim, deixar claro para o paciente isso é extremamente importante. Por que incapacidade? Nós estamos falando da doença que mais incapacita os pacientes dos 18 aos 49, 50 anos de idade. Então, isso é extremamente significante. Hoje existe uma briga, né? Existe um esforço muito maior, e até parabenizo os colegas da Sociedade Brasileira, do comitê, né, responsável por essas práticas de saúde pública, na desenvoltura, né, com o Ministério de Saúde, para tentar introduzir, principalmente nos convênios, no Sistema Único de Saúde, tratamentos que sejam mais eficazes para a enxaqueca. Porque é uma doença que pode tirar 1, 2 semanas de produtividade do paciente. Então, isso interfere também, né, seja por órgãos governamentais, para as empresas, mas como não é uma doença que mata, acaba sendo negligenciada. Então, os esforços estão, assim, cada vez maiores, e a nossa sociedade brasileira tem sido cada vez mais atuante, né, impactante nesse sentido. Então, a ideia, primeiramente, é que você não fique incapaz, que você não pare sua vida, suas atividades laborais, que você não tenha prejuízo na sua vida afetiva, social, não deixe de curtir um dia com seus filhos, né, porque o paciente com dor simplesmente quer se recluir, ele quer ficar na dele, não aumenta, a dor incapacita, ela limita, ela modula o humor da pessoa, ela modula o dia a dia. Então, essa é a ideia. Primeiro, tirar essa percepção de sofrimento, a incapacidade, e é claro que os outros parâmetros são importantes, mas não dá, e nunca a gente vai conseguir garantir a cura para o paciente. E a gente espera, sim, que ele fique 80%, 90% do tempo sem dor, né? Mas haverá ciclos em que ele vai ter um pouquinho mais de prejuízo, sim. Entendi. Provavelmente. Excelente, doutor. Nossa, muito obrigada por esclarecer bem, né? Que aí a gente fica com uma noção melhor. Eu, por exemplo, quando fico doente, às vezes eu tenho medo de iniciar um tratamento que seja mais longo e mais caro, né? Como é o caso do Ajov. Eu tenho aquele medo de prejudicar as finanças e mesmo assim o tratamento não funcionar, como já aconteceu comigo algumas vezes, né? Só para a gente encontrar de novo, eu pesquisei na internet, a injeção da Ajov custa em torno de R$ 1.700 por injeção, né? O doutor falou de um desconto que a indústria dá. Para quanto que baixa o preço com esse desconto? O doutor tem essa noção, só para o pessoal que está assistindo ter uma ideia? Tenho sim. Então, no primeiro mês, nos primeiros 3 meses, o paciente faz a adesão do programa, que é o programa de desconto da própria empresa que vende o fremanezumab, eles passam a pagar, pode ser que eu esteja aí um pouco, não tenha pegado a correção no começo do ano, mas em torno de R$ 1.050 já nos primeiros 3 meses, ou seja, é uma ampola por mês, o paciente compra uma ampola por mês que seja, para aplicação mensal, então ele já acaba pagando R$ 1.050. Depois, a partir da 4ª dose, ele tem um adicional de 30% de desconto. Então aí, na minha matemática aí, como médico, vamos ver, talvez uns R$ 780 ou alguma coisa do gênero. Então, é isso que eu passo a pagar a partir do 4º mês. Pelo que eu me recordo também, o desconto ele passa a ser concedido a partir da 3ª dose. Então, se o paciente compra as 3 injeções e faz, sim, existe essa possibilidade de fazer 3 injeções de uma vez e repeti-las a cada 3 meses. A eficácia da droga é a mesma. Isso já foi comprovado em estudos também. Que legal. Aproveitar a ocasião que hoje nós temos até a oportunidade de fazer uma jovem em crianças a partir de 12 anos, seja com 40 quilos mais ou menos, né, isso vai depende, isso vai justificar a posologia, né, o quanto que a gente vai utilizar na criança, também com segurança. Nós ainda não temos estudos de segurança com gestantes, né, que nos garantam que ela não terá nenhum prejuízo significativo com o uso. Então, essa é uma das principais contraindicações mesmo. Entendi, perfeito. Doutor, eu vi no seu Instagram que alguns médicos, às vezes, eles têm a impressão que o paciente tem enxaqueca, mas aí, na verdade, ele tem essa hipertensão intracraniana idiopática. O doutor pode nos explicar aqui
quais perguntas ou exames clínicos você faz ao paciente durante a consulta para fazer o diagnóstico correto da enxaqueca, para ter certeza que aquele é um paciente de enxaqueca mesmo e não de hipertensão intracraniana? Eu estou perguntando isso porque na audiência do TELIX tem muitos médicos que são recém-formados ou que são de outras especialidades e o paciente chega com enxaqueca para eles e eles querem atender, né? Gostariam de atender. Então, eles pediram para a gente incluir essas entrevistas com especialistas que dessem essas dicas para melhorar a prática clínica deles também. Então, é isso. Eu falei muito, mas quais são os exames e as perguntas que são feitas durante a consulta para fazer essa diferença? Tentar fazer minha síntese aqui, a gente poderia ficar umas 2 horas conversando a respeito, mas, basicamente, primeiro nós estamos tratando de uma doença que, a enxaqueca, 15% da população mundial. Brasil, 35 milhões de pessoas, né, com enxaqueca. Segundo, que em contrapartida, a hipertensão intracraniana idiopática é uma doença rara. Então, nós vemos em 4 em 100 mil mulheres, principalmente mulheres, né, porque é uma doença majoritariamente de mulheres. Existem sintomas que são muito semelhantes nos dois perfis de paciente, até porque na hipertensão intracraniana idiopática, os pacientes podem ter dor não só da hipertensão intracraniana, como também uma dor do tipo enxaqueca. Não é à toa que essas mulheres, principalmente mulheres, vão acabar sendo diagnosticadas de forma tardia, 7, 10, 12 anos, e isso vai ficando cada vez mais tarde se a paciente não tiver um prejuízo no olho muito significativo, porque quando já tem lesão no olho, de forma assim, curta, a médio prazo, é natural que as pessoas que acabam no oftalmologista, ele veja e já mande para o neurologista para encaminhar. Mas demora demais, porque mascara. E quanto mais tempo de dor de cabeça na condição, maior é a chance de mascarar os sintomas relacionados à hipertensão intracraniana, que tem sinais e sintomas que podem aí remeter ao quadro e você pode ficar de olho. Então, dor de cabeça nova, uma dor de cabeça que o paciente não costumava ter, muito forte, que piora especialmente quando deita, passa a despertar o paciente à noite, não consegue dormir, precisa ficar de pé, começa a ter alterações visuais muito importantes também, como turvação visual, escurecimento, né, embaçamento do olho, parece que perde a visão de forma transitória, volta, fica com vários brilhinhos no olho, mas não é igual a aura da enxaqueca, né? Mas é uma condição assim, que já vem acontecendo, isso passa a acontecer várias vezes ao dia, ou seja, uma coisa muito atípica, né? Os pacientes às vezes realmente perdem, ficam com a visão completamente embaçada, porque eles podem estar tendo lesão do nervo óptico. Visão dupla, então isso é outra coisa, né? Visão dupla mesmo, você vê duas pessoas, você vê dois objetos, né? Geralmente é uma visão dupla mais com prejuízo maior a distâncias a longas distâncias. Então, quadros visuais, quadros auditivos, zumbido, que não passa, sensação que o coração está pulsando no ouvido, sensação que está descendo a serra, chama plenitude auricular, também são sinais, são sintomas que podem remeter aí a um quadro que não seja somente de enxaqueca. E existem outros fatores de risco nos pacientes com hipertensão intracraniana idiopática, principalmente o sobrepeso. Nós sabemos hoje que 80% das mulheres, 90% das mulheres eu vou chamar HI, que tem sobrepeso, né, essas aí, mais de 80% têm obesidade, que é um fator de risco muito importante e é o principal fator de risco a ser abordado durante o tratamento. Quer dizer, pensemos sempre no mais comum. É muito provável que vocês tenham pacientes com enxaqueca, que é 80%, 85% do consultório do neurologista, e nunca vejam uma hipertensão intracraniana idiopática. Né? Mas na vigência de tratamentos para enxaqueca que não se resolve. Não se resolve. O paciente nunca teve uma melhora, nunca teve um benefício, tem sintomas atípicos. Questionar ativamente os sintomas, seja da parte da visão, da parte do intestino, isso tudo é importante para pegar diagnósticos diferenciais, que muitas vezes nós não vamos conseguir fazer de primeira. Mas deixar o paciente assim, olha, é o seguinte, tem uma coisa aqui que está me chamando a atenção, aqui, ó, a pulga atrás da orelha. Então são doenças que, apesar de serem, assim, ter uma prevalência, né, de acometerem populações de um número muito, né, assimétrico, discrepante, né, uma doença rara, e outra as doenças mais comuns do mundo. Né? A enxaqueca é a terceira doença neurológica que mais limita os pacientes. Mas que se vocês
ficarem com essa percepção de que os sintomas podem remeter a outro quadro, sempre é importante investigar. Ok, e o que, então, é olhar o peso da paciente, né? A obesidade é uma coisa... É um fator de risco, mas não são somente pacientes obesas ou com sobrepeso que têm a doença. É o mais comum, essa é a porcentagem, mas sim, existem pacientes, inclusive tem pacientes que não têm a obesidade, não tem obesidade, tão pouco sobrepeso, e tem hipertensão intracraniana idiopática, né? Não é uma regra, mas a gente sempre tem que ver pela porcentagem, pelo que a literatura nos mostra. E aí, de diferente da enxaqueca, então, seria o zumbido no ouvido, porque essa história da visão embaçada e tal é muito parecida com a aura, ou não? Muito parecida. Não só com a aura, mas existem fenômenos muito subjetivos dos pacientes. A enxaqueca não é só uma doença ela não está limitada à dor. A enxaqueca é uma doença assim, que comete vários dos nossos sistemas. O paciente interfere muito no sistema nervoso autônomo. Então, o paciente tem percepção de cheiro alterado, percepção visual alterada muitas vezes. Existem fenômenos visuais que estão alterados e que eles não são, assim, de fato, não fazem parte de todos os pacientes com perfil de enxaqueca, seja episódica ou crônica. Mas, nossa, minha visão fica embaçada. Os pacientes compartilham queixas subjetivas nas duas doenças. Nas duas doenças. Tem pacientes que falam a mesma coisa de enxaqueca. Nossa, parece que minha visão está embaçada, etc. Mas eu sei que não é hipertensão intracraniana idiopática. Hipertensão intracraniana idiopática é um diagnóstico de uma doença rara e é uma doença de exclusão, um diagnóstico de exclusão. Quer dizer, você precisa excluir outras causas de aumento da pressão intracraniana para assim você dizer que a pessoa tem um quadro idiopático. Você não encontrou nenhuma causa estrutural muito bem definida. Porque até então nós não temos certeza por qual motivo ela acontece. E enxaqueca é uma dor de cabeça. Os critérios que estão descritos na enxaqueca, eles não são assim específicos da doença. É um critério, mas pacientes que apresentam quadros atípicos, quadros diferentes, quadros modificados. Então tem gente que tem a dor que pulsa, a outra pessoa tem a dor que pressiona. Isso deixa de ser enxaqueca? Então, isso ajuda a guiar. Né? Mas o médico tem que ser o capitão do barco. Entendi. E em que casos que é necessário pedir a punção lombar ou, de repente, uma consulta com o oftalmologista para verificar o papiledema? Em que situações que o doutor faz essa investigação mais profunda? Qualquer médico estaria apto a fazer uma fundoscopia de olho. É um exame difícil, poucas especialidades, né? Até mesmo a neurologia tem uma prática assim, muito significativa, a depender também do material, enfim, eu acho que é uma discussão muito mais profunda. Mas existe uma dificuldade muito grande de adesão ao exame do fundo de olho. Então acaba passando batido. Pouquíssimos médicos na unidade de emergência fazem. Pouquíssimos, para não dizer que é uma porcentagem extremamente baixa. Então qualquer médico, neurologista, todo neurologista deveria saber fazer, todo. Principalmente, e isso não pode ser, é um crime, né? Um neurologista que trabalhe particularmente com dor de cabeça, deixar de fazer um exame desse no paciente com queixa. Claro, tem quadros muito clássicos, que a gente fica tranquilo, mas na maioria absoluta das vezes nós precisamos fazer sim o exame do fundo do olho. A suspeita não tenho certeza, não sei se o que eu estou vendo aqui é realmente um inchaço, se é uma drusa, se é alguma outra alteração, vou encaminhar para o oftalmologista, vou pedir um auxílio. Ao colega, tenho dificuldade, ou gostaria de uma avaliação com uma foto, né, do fundo de olho, mais específico. A gente tem que ter humildade para saber quando tem dificuldade, quando solicitar ajuda. E a punção lombar, não existe uma regra de quando você solicitar, depende do que você está investigando. No caso da enxaqueca, e vamos deixar claro uma coisa, assim, a gente está falando de hipertensão, mas para não confundir a questão de exames. A enxaqueca, o diagnóstico dela é clínico. O que significa? É você conversar com o paciente, tirar a história e fazer o diagnóstico. Você não precisa de absolutamente nenhum exame de imagem, nenhum exame de sangue, nem para diagnosticar a enxaqueca. Quando existe algum sinal de alarme, algum sintoma atípico, uma apresentação diferente, aí sim vale a pena o exame de imagem para descartar uma causa secundária.
Não é, apesar de não ser uma orientação formal, pacientes chegam para você já com exame, chegam com 4, 5, 6, porque eu já fiz, né? A história é basicamente a mesma. Eu já fiz 6, 7 exames, mas nunca encontro nada. E de fato, você nunca vai encontrar. Nunca vai encontrar, porque aquilo faz parte de uma predisposição genética. Então, infelizmente, né? Essa é outra. Aí que tá, essa é a frustração de você precisa gerar isso no paciente mesmo. Parar de procurar, porque é a necessidade de verificação o tempo todo. Mas minha dor não é possível, eu preciso ter alguma coisa. Eu preciso ter algo para justificar. Mas ninguém chegou e abordou isso de forma objetiva. Eu brinco com os pacientes, talvez você nem queira mais ver minha cara aqui, mas não existe cura para o que você quer. Então, essa é a expectativa. É a expectativa. Gerar e deixar as coisas assim muito bem alinhadas, né? Ser o mais sincero possível com os pacientes desde o primeiro dia de consulta. Porém, a hipertensão intracraniana, ela tem um exame, que é a punção lombar, que confirma ou não ela, né? Assim, daí isso é um critério para fazer o diagnóstico da doença. Existem os critérios de quanto que a pressão tem que estar aumentada, o que outros exames complementares devem ser feitos, né, para diagnosticar, e é diferente. Pedir o exame quando o paciente com enxaqueca, que foi tratado com enxaqueca a vida toda, tem fatores de risco, né, na sua concepção, essa coisa da opinião médica, essa coisa não está estranho, claro que é muito válido, né, o médico não deixa de ser um detetive, e pedir a punção. O paciente não responde ao tratamento, a dor continua sendo incapacitante, não melhora com nada, tem características de dor posicional, né, seja a enxaqueca, acorda o paciente à noite? Sim. A enxaqueca piora quando o paciente está deitado? Sim. Também tem as mesmas características. Então, sinais de alarme que sejam atípicos ou que nunca houve uma melhora ou até melhoras muito sucintas no tratamento com outras drogas, outros remédios, procurar investigar, assim, e submeter a punção lombar. Mas não é uma regra, tá, Marina? Isso não é uma regra. Mas o paciente sai daqui da live, ele vai lá, doutor, eu quero fazer uma punção lombar, porque eu não melhoro nunca, né? Mas o que é melhora, né? O que é melhor para você? O que é melhor para o médico? Tem que tomar cuidado para não induzir, né? Muitos pacientes, sem querer, acabam querendo induzir o paciente, porque eu vi lá na live do Dr. Mohamed que tem que fazer punção, quando isso não existe um consenso, né? Tanto que os médicos discutem isso em congresso. Quando é que você pede a punção lombar no paciente com enxaqueca? É como nós estamos falando, né? Mas claro que aí a conversa é um pouquinho mais profunda, mas sempre questionar. Eu tenho isso por mim. Eu sempre questiono. Perfeito, doutor. Em relação, agora a gente falou, né, da consulta, né? O que o paciente deve levar de informações para a consulta? Ainda nesse caso da hipertensão intracraniana, eu vi o seu curso, né, online. Falou que é muito legal, bem legal mesmo. Até comprei, achei massa. Eu vi que o uso de medicamentos super comuns, como corticoides, antibióticos e até vitamina A, são fatores de risco para a hipertensão intracraniana, né? Então, para que essa consulta sobre enxaqueca ela seja a melhor possível, né, para ajudar o médico a fazer o diagnóstico, que informações que o paciente deve levar já organizadas para a consulta sobre enxaqueca? O que o paciente deve levar? Acho que essa foi a pergunta mais difícil que você me fez até agora. Pensar assim, eu de fato nunca parei para pensar, né, exatamente. Normalmente, o que eu, como médico, faço, e me ajuda muito, é um formulário pré-consulta com algumas informações que, né, são protegidas pela Lei de Proteção de Dados a respeito. Isso não é nenhuma obrigação, tá, para o paciente, mas ajuda muito a ver como que é a trajetória dele em relação ao uso de medicações, condições, né, comorbidades, ou seja, o que ele tem de tratamento atual para que tipo de doença, a hipertensão, diabetes, se já trata ou não enxaqueca, se já tratou alguma vez na vida dor de cabeça, o que utilizou. Claro que as doses também importam muito, mas muitos pacientes acabam não colocando as doses. Por quê? Porque não lembram quanto que utilizaram, quanto que eles utilizaram, ou até mesmo assim, se o tempo foi adequado para avaliar o tratamento. A concepção dos pacientes crônicos que chegam é que eles já fizeram de tudo. E a maioria não fez. A maioria, eu até digo para ti, Marina, que a maioria não fez o mínimo necessário. Mas não é por culpa deles. Tudo bem, pode ter a culpa do paciente sim, porque muitos omitem. Mas houve falha na comunicação médico-paciente.
principalmente do que é eficácia com efeito colateral. Então, eu gosto e aí isso sim é uma coisa da minha prática, mas eu prefiro muito que o paciente sempre consiga me mandar informações sobre condições prévias de medicação, de doenças, de tratamentos que ele já fez, exercícios físicos que já praticou, quanto exercício físico, o que faz, por quanto tempo, se fuma, se bebe. São informações muito que já fazem parte da nossa investigação médica na nossa anamnese, isso já faz parte. É uma coisa que eu antecipo para podermos conversar sobre outros aspectos com calma, tranquilidade. A consulta para dor de cabeça, e né, não quero fazer nenhum juízo de valor aqui ou falar que não deve ser feito assim, mas eu particularmente não acredito que nós em 15, 30 minutos consigamos fazer uma avaliação de primeira consulta para um paciente com enxaqueca, porque a história é sempre mais complexa. Desmistificar gatilhos que talvez não existam, fatores que talvez não existam para desencadear, comidas que talvez não tenham a mínima chance ou por exemplo, não façam parte do tratamento da causa da dor de cabeça deles. Isso para mim é importante. Exames, trazer exames que já foram feitos. Olha, como é que eu posso dizer para o paciente não trazer? Na maioria absoluta das vezes isso não vai importar para nós. Não vai porque não tem uma causalidade para enxaqueca em um exame de imagem. Nossa, esses pontinhos aqui, doutor, me falaram que é da enxaqueca. Aí você já fica, né? É todo um processo. Veja, Marina, o paciente com enxaqueca ele tem um sofrimento não só da parte da dor, né, da questão do fator psicológico da dor, mas de desinformação. É tanta coisa que a gente vê na internet hoje, a rede social, na minha concepção, apesar de ter os seus pontos positivos, também traz muita informação falsa sobre origem, sobre tratamento, sobre o que funciona, o que não funciona. As coisas são muito mais complexas do que a gente acredita, né? Entendi. Então, olha só que mudança de paradigma. Não são os exames que são os mais importantes para levar para a consulta, é o histórico. E aí, nesse caso, como o doutor falou de não lembrar de dose, essas coisas, se o paciente guardar os receituários médicos que ele já usou, aí vai estar a dose. Então, isso aí é muito mais, vai ajudar muito mais o médico do que o exame em si. E aí, vou contar uma coisa. Primeira coisa que o paciente aqui, ele sentou na cadeira, aí fala assim para mim, doutor, eu já trouxe os exames também dele, pega, já joga o exame na tua mesa, assim, a primeira coisa que ele quer que você veja. É a primeira coisa. Aí, né, eu pego, né, gentilmente falo, bom, isso aqui é o de menos. E coloco de lado. Aí o paciente fica olhando para mim assim, mas você não vai ver meus exames? Não, mas isso aqui não é importante. E até às vezes, no final da consulta, eu tenho que tomar cuidado para não esquecer de ver, porque já imaginando que não vai ter absolutamente nenhum problema, mas eu não sou adivinho, né? Preciso dar uma olhada, porque isso é uma coisa ética. E eu vejo e falo, não tem justificativa. Até ele esquece, até ele fala assim, então quer dizer que eu não preciso mais ficar fazendo exame? Não preciso. Há quem vai chegar aqui no consultório só querendo exame. Só querendo exame. Só que, doutor, eu só quero saber o que eu tenho no exame. E é uma briga. É uma briga, porque como é que você vai conseguir convencer o paciente? Às vezes a gente não consegue convencer. Entendi. Agora, doutor, nessa questão do histórico, né? Uma vez eu levei minha filha para uma consulta médica. E foi super legal, assim, a médica me pediu para eu levar todas as receitas que ela já tinha recebido de prescrição. Ela só tinha 5 anos. Eu levei um calhamaço assim. Na verdade, depois eu escaneei tudo e acabei mandando por e-mail. Ela só tinha 5 anos e foi um monte, né? A médica levou 1 hora para ver tudo. Num adulto que tem enxaqueca há 20 anos, eu imagino que seja uma mala fechada de tratamento que ele já tentou, né? E com dosagem e tal. Como é que o médico faz para analisar tudo isso e extrair desse histórico, né, de remédios que a pessoa já tomou, de prescrições que ela já teve, as informações que são realmente importantes? Às vezes nem consegue. Eu digo para ti que na maioria das vezes não consegue. Que a prescrição, pouquíssimos pacientes trazem prescrições, até porque antigamente nós só tínhamos papel, né? Era um papel, uma caneta, dificilmente os médicos faziam mesmo que seja na impressora. Isso mudou, mas ainda assim, os pacientes não guardam. O que eles guardam geralmente são autorrelatos que nem sempre nem sempre correspondem. Às vezes eu percebo que o paciente ele
sabe, ele não tá muito interessado em te dizer o que ele usou, porque para ele não funcionou. Não funcionou. Para mim é importante. Importante para dizer para ele, viu, o que funcionou, o que não funcionou, baseado no que você está me trazendo aqui, é isso, isso e isso. Pode ter te ajudado. Porque se você perde, veja, uma consulta não deixa de ter, existe um entusiasmo, né, do médico para querer tratar, existe uma expectativa do paciente e isso gasta, né, energia dos dois. Então, eu não foco muito nessa questão do receituário quando o paciente não sabe, porque a gente vai ter que definir condutas completamente diferentes, vai ter que orientar. Pode ser que ele utilize as mesmas medicações que ele já utilizou. Pode ser que ele já tenha utilizado coisas que fizeram muito bem para ele, que foram extremamente custo-benefício acessível, né, que tiveram um custo acessível e que tiveram um melhor significativo da qualidade de vida. Não precisa mudar o jogo, não precisa mudar, né, não precisa mexer no time. Tem que ter humildade também para aceitar isso, que algumas coisas que foram muito mais simples do que a gente imagina possam ter resolvido em grande parte do paciente. Conversa, Marina, acho que a gente poderia resumir isso para conversa adequada, escutar o paciente, deixar ele falar, deixa o paciente falar, deixa o paciente desabafar. Ele está aqui para isso, né? A gente precisa entender quais são as frustrações. E, infelizmente, o receituário não vai ser algo que vai estar aqui na minha frente para eles mostrar. Eles vão dizer, eu tomei isso por tanto tempo. Quanto? Ah, doutor, agora eu não lembro, sabe? Não lembro. Mas te ajudou? Ah, olha, não sei se me ajudou tanto. É que para mim, assim, ajudar. Quanto tempo você utilizou? Qual foi a dose? Se foi a dose máxima, por tempo. Como é que pode dizer para você que funcionou ou não funcionou? Não tem como dizer. Mas a avaliação dele, a opinião dele é muito importante, né? A opinião do paciente vai ser. Se ele tivesse o receituário, era mais legal, porque dava para ver a dose. Mas não adianta só o receituário, não é mandar pela internet. Tem que ser o receituário junto com a conversa para entender a percepção em relação ao resultado. É isso, doutor? É que como eles nunca, ou na maioria das vezes, não houve uma conversa muito detalhada do que é a doença, como que toma, porque a queixa é basicamente a mesma, né? Doutor, eu fui lá, ele me prescreveu tal coisa, mas ó, falou para mim que isso é normal, enxaqueca não tem cura e assim mesmo vai ser assim por resto da vida. Obviamente que os pacientes às vezes aumentam muito a história, né? Porque existe uma frustração, eu não melhorei, mas poxa, não melhorei por quê? Porque ninguém me explicou, porque ninguém falou para mim como é que a doença funcionava, porque eu estou esperando que uma cura, porque a minha amiga tomou não sei o quê e nunca mais teve dor de cabeça, nunca mais teve enxaqueca, até onde tudo isso é verdade, até onde tudo isso é uma ficção, é uma expectativa frustrada do paciente em relação à doença, mas basicamente ela vem de algo que é a falta de conhecimento em relação à sua patologia, à sua doença, ao que você tem. Isso não só para enxaqueca, né? Para qualquer dor, para qualquer outro tipo de transtorno. Né? Os transtornos de neurodivergência também, quando as pessoas se descobrem, elas finalmente, não é que vai curar, mas elas começam a se entender, começam a aceitar algumas coisas. E na enxaqueca isso não é diferente. Não é diferente. Então, nós precisamos ser o guia, né? Orientá-lo e não criar falsa ilusão. Entendi, doutor, perfeito. Eu vi que o doutor atende por telemedicina também, né? Quais que são as principais diferenças entre a consulta online e a presencial? Acreditar no centro de secretaria de medicina ia ser um desastre, né? Ia ser um desastre porque você não vê o paciente, você não toca no paciente. Tudo bem, existem vários detalhes, vários aspectos, mas tem estudos mostrando que a telemedicina, ela tende a resolver grande parte dos problemas das queixas dos pacientes. Agora, também existem vários detalhes do que é queixa, mas ela costuma ser resolutiva no sentido de iniciar pelo menos o tratamento e a avaliação. A minha como profissional, o meu entusiasmo é sempre ter o paciente presencialmente. Eu prefiro. Não quer dizer que eu não consiga dar uma assistência para o paciente por telemedicina. Não. Eu tenho pacientes por telemedicina vários por semana. Isso não é um problema. Não é um problema. Mas isso é uma opinião médica, né? Eu prefiro ter o contato com o paciente. Ou se em algum momento nós tenhamos o contato. Não quero fazer por telemedicina, mas se o senhor preferir vir para cá, para a gente conversar, fazer um exame físico, tomar um café aqui, vai ser um prazer. Eu particularmente tenho essa necessidade. Algumas especialidades já não têm essa demanda, né? Essa necessidade de fazer o exame neurológico. Né? O exame neurológico é algo mais detalhado.
Então, quando existe um sinal de alarme, uma coisa importante, o paciente muito refratário, o paciente que não melhora com nada, até eles mesmos se dispõem a vir. É porque eu convido, falo, poxa, eu gostaria de vir, você poderia vir para cá para eu examiná-lo, para eu conversar? Pode ser que realmente não tenha nada, mas isso é importante dividir com o paciente. Mas não criem a expectativa, não criem a ideia de que a telemedicina é ruim, muito pelo contrário, a medicina ela mudou, ela revolucionou, principalmente aí durante, né, e pós o Covid. Ela ajuda as pessoas, e tem estudos muito grandes mostrando isso, né? Na área da dor de cabeça, inclusive eu estou falando principalmente da área da dor de cabeça, né? Ajuda demais. Então, não crie, vamos quebrar esse preconceito aí, né? O pré e o preconceito em relação à telemedicina. Ela pode ajudar com toda certeza. Que ótimo. Legal. Então, vocês aí que estão assistindo, que de repente moram numa cidade que não tem um especialista em dor de cabeça, como várias cidades do interior do Brasil, o doutor aí está contando essa experiência real aí de que a telemedicina funciona bem. O paciente de enxaqueca pode ser bem atendido também online. Doutor, aqui no Telix, a gente já está indo para o fim da nossa entrevista, a gente compara dados quantitativos de pesquisa sobre tratamentos para enxaqueca. E foi uma surpresa para a gente que no topo da lista, como uma das ações mais eficazes para conseguir a remissão da enxaqueca, esteja a dieta de exclusão. E o segundo foi o neurofeedback e o terceiro é o Botox. Minha pergunta, esses dados fazem sentido para você? Ou eles estão em desacordo? Eu não entendi os dois primeiros. Dieta de exclusão foi a primeira que apareceu como tendo muita eficácia no controle da enxaqueca, a exclusão de café, Coca-Cola, dos estimulantes alimentares. Seguida pelo neurofeedback, que são aqueles eletrodos que coloca na cabeça, daí faz a respiração e vai controlando. E o terceiro foi o Botox. Isso faz sentido ou não? Ou está meio fora assim da não faz sentido, mas se você puder me passar a fonte disso, eu poderia te dizer da onde qual que é a ideia de fato, né? Mas não faz sentido. Não. O doutor chegou a olhar a nossa plataforma, o Telix? Não. Não chegou. Não. Ah, tá. Não, beleza. Eu vou lhe mandar, doutor, o link do Telix, porque ali justamente tem o link para as pesquisas e o que elas falam. A gente está querendo justamente validar, né? O que a gente está pegando certo, o que a gente está pegando errado para mostrar para as pessoas. Então, tem essa lista, né? Que mostra em ordem decrescente de eficácia o que a gente pegou de dados de pesquisa. E aí a gente compara os tratamentos e tem o link para as pesquisas. Essa aqui é o que a gente fez na plataforma. Até para a população, na verdade, até para o médico, para grande parte do público médico, que saibamos de uma coisa importante. O fato de existir uma pesquisa publicada, de ter um artigo publicado, isso não significa que ele seja algo extremamente significativo, que tenha uma validação de causalidade, sabe, principalmente de que aquilo causa. Se até hoje nós temos dificuldades para entender qual que é o mecanismo da enxaqueca, no modo geral, da onde que a gente pode tentar inibir ela desde o início, né, porque é um processo do sistema nervoso central e que depois parte para a periferia, para ela começar o processo e nós teremos a percepção da dor no sistema nervoso central. E isso é muito complexo, muito complexo. Essa questão da alimentação está, na minha concepção, e isso foi comentado por vários colegas também ao longo dessa jornada aí dos últimos anos, ela tem decaído cada vez mais para provar alguma coisa em relação à causa em si. Não, ela pode até ser um gatilho. E talvez nós falemos aí posteriormente que esse gatilho do alimento, na verdade, seja um próprio sintoma da doença. Nós sabemos que o chocolate hoje, a vontade de comer, os pacientes falam, nossa, me dá vontade de comer um chocolate, depois que o chocolate tem dor. O fato da pessoa querer comer o chocolate já faz parte dos sintomas que ela vai ter uma enxaqueca, isso chama pródromo. Isso tem evidência robusta. Tem pesquisas que têm um valor, impacto científico muito alto. É diferente da gente analisar, porque se eu leio algo na internet, né, nós tendemos a achar que aquilo é verdade. Mas não. Então, nem tudo que nós vemos precisa ter uma avaliação muito rigorosa, mas vamos lá, né, Marina? Sejamos sinceros.
qual que é a porcentagem dos profissionais, das pessoas que realmente vai fazer uma análise criteriosa daquilo? É pouca, é baixa. Então, essa é a informação. Até essa questão, a gente, quando estava montando a plataforma, a gente pensou em colocar mecanismo, causa e tal, e aí a gente achou isso muito complicado, assim, porque a ideia é tornar os dados computacionais, né? Computacionais é dados numéricos comparáveis, só usar os dados comparáveis. E a gente chegou à conclusão que computacionalizar a causa e tal ia ficar, não ia ser razoável. Aí o que a gente pegou? A gente pegou apenas pesquisas que tratavam da eficácia. A quantidade de pessoas que fizeram aquilo e melhoraram, independente, sem nem entrar no mérito de mecanismo, de causa, de nada. Só uma coisa bem prática: confirmou o diagnóstico, fez aquilo, quantas pessoas melhoraram. A gente só está coletando pesquisas que trabalham nisso e que têm esses dados. E só estamos lançando esses dados, a gente está ignorando todo o resto, para ver se daí sai alguma clareza, porque a nossa finalidade era comparar interdisciplinarmente, sabe? Como é que você compara um tratamento medicamentoso com uma dieta, ou com uma terapia comportamental, ou com uma melhora do sono? Como é que a gente compara essas coisas que são interdisciplinares? Isso era uma preocupação nossa, né? Como é que a gente compara um tratamento com um dentista? Aí a gente chegou a essa conclusão de usar a eficácia absoluta simples, pegar quantos fizeram aquilo e melhoraram. O único requisito é ter tido o diagnóstico, ter feito aquele procedimento. E daí a gente trabalha com dado cru, assim. Então, é isso que... Então é só isso que a gente levou em conta, sabe? Não levamos em conta mecanismo, nem essas outras interpretações a respeito do assunto. Mas eu vou agradecer, coloquei aqui o site, depois eu lhe mando, vou agradecer muito, se você puder olhar e dizer se faz sentido, porque se não fizer a gente troca, temos que mudar, mas a nossa finalidade é essa, é encontrar um critério. Mas eu posso ter entendido errado, né? Mas seria ter sentido, mas de fato não faz sentido para mim. Legal, não, ou a gente pode ter entendido errado também, daí a gente tem que trocar, né? Porque a finalidade do nossa aplicação é fazer uma coisa que tire essa névoa, sabe? Isso que o doutor falou, na internet tem muita informação que as pessoas não sabem, confundem, precisava ter uma forma clara de comparar para a pessoa ver, né? E aí a gente fez isso, uma plataforma computacional. Aí não, mas não adianta você fazer uma coisa que seja. Eu sou engenheira civil, doutor. Sou engenheira civil, trabalho com telecomunicações. Então não adianta isso ser deslocado da realidade das pessoas. Os dados têm que confirmar a prática, né? Os dados que a gente pesquisa, eles têm que ser confirmados pela prática. E a prática, a gente que é de tecnologia não tem, né? Quem tem são vocês, que atendem os pacientes todo dia, né? Então. É ciência, né? Ciência nós fazemos o tempo todo. Sim, mas olha, muito obrigada pela participação nessa live. Essa live vai completa vai ficar publicada no YouTube, no Spotify, no próprio site do Telix. Então, quem perdeu o finalzinho da live vai poder assistir no Instagram mesmo. Ela não é gravada, mas a gente separa os melhores momentos e posta 20 minutos no Instagram. Mas, olha, doutor, muito obrigada mesmo por ter compartilhado essa experiência com a gente aqui. E foi sinceramente uma honra e super, super legal a entrevista. Obrigado pelo convite, tá, Marina? Estou à disposição. Se quiser, a gente faz mais uma sem problema. Obrigado pela confiança.